vocês começaram bem, estavam no primeiro amor, vocês ultrapassaram isso, como aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, alguns o pai mandou para a prisão. Ele disse, é isso que ele quer? Bota ele na prisão. E vocês foram lá e lembraram que eles foram presos por causa de Jesus, dos encarcerados. Como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. O pai dele falou assim, você quer Moisés, o judaísmo, o sacerdócio de Arão, ou você quer o sacerdócio desse Jesus, da igreja e da congregação? E eles falavam, eu abro mão da minha herança, pode ficar com a minha parte. Eu prefiro ser pobre, mas estou com Jesus. Ele disse, lembra que vocês aceitaram o espólio dos vossos bens? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Porque eles sabiam que se eles abrissem mão disso, no reino de Deus e o reino dos céus, eles iam ter um patrimônio durável superior. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Então, a gente pega esse texto e diz, irmãos, você está querendo a casa própria, não abandone a sua tribulação, não tem nada a ver. Mantenha a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa do reino milenar. Eu acrescentei do reino milenar, porque eles iam perder ali, mas eles iam alcançar a promessa do reino milenar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vida. Eu já vi muitos pastores usar isso dizendo... Eu já vi tanta versão diferente. Exatamente, porque não, quem é de Deus não retrofere a fé, não perde a salvação. Não é perder a salvação, eles não perderam. Pelo contexto, não abandone a igreja para voltar para o judaísmo. Pela fé, se você não ganhar nada, olha que palavra segura. Você vai ter o reino. Era isso que o texto está falando. Todo o livro você pode ler agora com essa consciência e você vai continuar lendo. E ele agora vem Hebreus 11. Pela fé os antigos sofreram a mesma coisa, foram cortados no meio. Abraão, pela fé Moisés. Todo mundo fala fé para conseguir alguma coisa, não é isso? Material, é ou não é? É. Mas aqui, eu te digo que a fé aqui é para abrir mão de coisas materiais. Então nós estamos usando uma coisa tão sagrada que é a fé, para você viver uma vida íntegra com Deus, mas é aplicado pela fé. Quem não quer? Irmãos, pela fé, se você der tanto hoje aqui na igreja, Deus vai te dar casa própria, Deus vai te dar o casamento. Quem não quer? O cara diz, bom, no mundo eles prometem, não é? Então eu vou dar. Ei, não misture a fé como o dom de Deus para receber a promessa do reino. Pela fé, Moisés, está aqui, Hebreus 11, a fé é certeza de coisa tal. Aí vem, pela fé o fulano foi cortado no meio. Pela fé subjugou o reino. Pela fé, Abraão saiu da casa e abandonou a família. Precisa de fé. Só Deus que pode fazer isso. Hoje em dia, pela fé, eu conquistei o carro. Pela fé eu conquistei o carro. Essa fé é fé de menos. É fé da alma. As pessoas esquecem. Concentram a fé naquilo que elas veem, né? Não que elas veem e que elas podem conquistar. Diz aqui que pela fé Moisés, sendo filho da filha de Faraó, cheio das riquezas do Egito, ele, pela fé, ele abandonou as riquezas do Egito e a posição para sofrer com o povo de Israel no deserto, não tendo nem o que comer. Fé! É isso. E só Deus falando na consciência da pessoa. Tem muita gente que está ultrajando, pisando o espírito da aliança. E eu vou te dizer uma coisa, quem fizer isso, tem uma coisa garantida. Fora do reino. Fora. Vai perder a salvação? Não. Mas o reino, que é o período de 1000 anos, ele vai estar fora.
Porque no reino de Deus, ele precisa de vencedores. Pessoas que digam, eu estou com Jesus, eu não abro mão, eu não vou casar com ímpio, eu não vou fazer julgo desigual com isso, eu não vou deixar de dar a minha oferta porque eu ganhei menos, eu pela fé, eu abro mão, até perco. E Deus disse, isso não é retroceder. Para a perdição não é perder a salvação, é voltar para o judaísmo. Retroceder para a perdição é voltar para o judaísmo. Ele ia ter tudo de novo. Bom, o pai disse isso, meu filho, agora vamos no templo, vamos sacrificar lá. Você está pisando. Ser cristão tem 99% de bênçãos e coisas maravilhosas, mas tem responsabilidade. Ninguém prega responsabilidade, porque senão afasta e assusta. Ou a pessoa nem sabe que tem essa responsabilidade. Então eu digo, eu vou terminar dizendo uma coisa forte, mas eu vou daqui para frente só pular em cima disso. Você, cristão, que está me ouvindo, que abandonou a igreja, porque o pastor fez, porque o pastor roubou, o pastor adulterou, o pastor é mau, ou porque o irmão falou isso, que você não aguenta mais, você está em perigo. Perigo. Não abandoneis a congregação, isso é pecado. Porque ali é o lugar onde tem tudo isso, até para provar a sua fé. Quem sabe a sua fé está posta no pastor, ou no líder, ou na pessoa, e não tem nada a ver. Não abandone, porque a entrada para o reino de Deus vai sair da igreja. E quem está fora da igreja não tem como. Por isso que vão ser poucas pessoas que vão entrar no reino. Desculpa, eu quero falar isso com muito amor, mas eu tenho outras coisas para falar. E Jesus usou quase todas as parábolas na Bíblia para dizer o seguinte. E eu vou usar a parábola, por exemplo, do servo bom e do servo mau, que eram servos. Quando ele falou aqui do fogo vingador, quem abandonar a igreja, quem não viver adequadamente a vida da igreja, vai ter que cair, horrível coisa, cair nas mãos do Deus vivo. Porque se Jesus morreu pela igreja e ela é a porta de entrada do reino, como é que você pode ignorar? Então, a minha função é abrir os seus olhos para que você diga, não, tá, eu vou voltar para a igreja. Mas, como eu disse, eu vou te dizer também o que é viver a vida adequada da igreja. Não é só você estar lá, não, agora eu estou aqui e tal, vou fazer isso, aquilo. Você pode voltar para a igreja, mas se você não interagir adequadamente na vida da igreja, você ainda está em perigo. O evangelho é uma boa notícia. Ele é doce, como o João disse, ele é doce na boca, mas quando cai no estômago ele é amargo. Ou seja, ele tem um lado doce e tem um lado do amargo. Quem abandona a congregação, fogo, vingador vai vir. Jesus disse, se você for um servo mau e aplicar mal meus talentos, quando eu voltar no meu tribunal, você vai para onde? Para a Geena, vai ter arrependimento, fogo e ranger de dente. Como não é fácil engolir isso, a gente diz, não, isso aí é um crente que entrou na igreja, ele não era crente de verdade, então ele fingiu que era, então Jesus teve que pegar e jogar no fogo vingador. Não, a parábola diz que é servo bom e servo mau. Os dois são servos. Então não mude e não diga o que Jesus não disse. Jesus disse, eu provo isso para você, você me dá um ano aí que a gente vai falar muito sobre isso. Se você for contra as coisas que Jesus falou, eu vou dizer uma coisa clara. Quem crê que se perde a salvação, está fora do reino. Ah, eu provo na Bíblia. Não importa, você prova de maneira errada. Quem diz que a salvação pode ser perdida, vai ser salvo. Mas ele vai estar fora do reino. Eu vou provar isso na Bíblia daqui para frente. Então, com muito amor que eu estou falando isso, e eu tenho certeza que se você está ouvindo isso com a consciência do Espírito, ele vai testificar. Porque eu não falo, eu uso o texto, eu uso a Bíblia e vou usar muitos outros textos. Amém? Quem está alegre diz, eu estou alegre, porque, olha, poder ouvir isso e botar as suas barbas de molho e dizer, uau!
não julgue o irmão. Já vou te dar a dica aqui. Ele pode ter feito a maior burrice. Não julgue. Porque há um prêmio. Há uma corrida. Eram os textos que eu ia usar hoje. Então vamos deixar para a próxima aula, porque agora ninguém é de ferro e a gente tem que comer uma outra comida. Mas com certeza Deus está abrindo o meu olho e o seu olho, porque Ele quer que a gente vá para o reino, que a maioria dos cristãos nem sabe que tem isso. Ah, não, quando eu morrer eu vou para o céu. Vou ficar lá, não importa o que eu fiz, isso aqui. Hoje eu estava falando, poxa, se não tivesse o reino, eu também ia pintar e bordar, porque a minha alma, a minha carne quer isso. Então, porque está garantido mesmo a salvação, não está? Então, mas o reino de Deus não está garantido. Você pode ir para o céu, mas você pode não reinar com Cristo 1000 anos. E tem uma coisa, é uma severa punição. Eu vou te dizer qual é o severo castigo. Se você tiver esse severo castigo, tiver conhecimento do que vai acontecer durante 1000 anos, ah, bom, se eu não vou reinar com Cristo 1000 anos, eu vou para onde durante 1000 anos? Então, se ainda tiver alguém que queira me ouvir, vai saber o que vai acontecer. Mas é melhor ouvir, testificar com o Espírito de Deus e viver uma vida de santidade diante de Deus, ouvindo a palavra. Amém? Amém. Levanta a sua mão assim. Agora você vai falar com Jesus. Você tem Jesus no seu coração, no seu espírito? Começa a falar com Ele. Diz, Senhor, mesmo, eu não sei, não entendi muito essa palavra. Começa a falar com Ele agora. Porque Ele é que te convence. Ele te convenceu da salvação, Ele vai te convencer de tudo que foi falado aqui essa noite. Eu adoro brincar, eu sou brincalhão, mas essa é uma palavra... Hoje é um momento de decisão séria. Eu estou dizendo, tem gente me ouvindo pela internet que com razão até deixou a igreja, com razão, mas não é com razão humana. O que está em jogo é a sua vida com Jesus, reinando neste mundo, porque no céu você já tem garantido. Eu vou orar nesse momento agora, para que fale no seu coração, mesmo que você não crê nisso que eu falei hoje, fale, porque Jesus vai falar ao teu coração. E continue ouvindo, faça perguntas, e Deus vai te mostrar, e você vai ter uma nova... Eu vou profetizar. Você vai ter uma nova qualidade de vida espiritual, você vai ter sonhos, visões, revelações, você vai ter intuições do Espírito, porque Ele vai te honrar. Você não vai cair nas mesmos, vamos dizer, pecados, nas mesmas bobagens que você está acostumado a fazer. Você não vai dar vazão à sua carne. Porque existe essa admoestação. Você pode fazer isso e até nada vai acontecer com você. Até o julgamento de Cristo. Ele vai dizer, olha, como a irmã falou, o que significa? Nunca vos conheci. Ah, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome... E ele fez isso mesmo, porque ninguém pode fazer isso, se não for de Deus. Mas naquele dia ele estava se referindo ao tribunal e disse, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. E essa frase é que é a chave para você entender. Pai, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo, o Deus de Israel e o Deus da igreja. É a esse Deus que eu estou falando. Essa palavra é tua, Jesus. Nós lemos na tua palavra escrita. Eu peço que essa palavra caia em boa terra, que ela frutifique, que ela incomode, que ela caia no espírito, mas caia na mente. E da mente saia pela nossa boca. E alguma coisa nova vai acontecer, porque as coisas do teu espírito acontecem rapidamente. Sela, Senhor, na mente, no coração, na consciência,
do Espírito de cada um que está me ouvindo agora, neste momento. Que haja alegria e exultação, que não pisemos, não ultrajemos, ignoremos o Espírito da graça. Senhor, convence-nos desse severo castigo e disso que nós lemos, que é horrível coisa cair na mão do Deus vivo. Mas que sejamos vencedores, não só na igreja. Aliás, se formos vencedores na igreja, a tua palavra já testificou isso. Certamente nós seremos vencedores no reino. Obrigado a Deus porque estamos de volta aqui na casa da Ivana, neste lugar que se torna santo, sagrado, um lugar abençoado, porque nos permite, Senhor, estar aqui para promulgar a palavra viva do reino de Deus, da graça de Deus. Obrigado por cada um que veio, porque o Senhor está edificando a vida dela em bases sólidas e em base da verdade pura e clara. Senhor, a última coisa que eu quero no meu ministério é mercadejar a tua palavra, é tentar agradar alguém para conseguir alguma coisa. Senhor, me livra disso, de fazer média, de ocultar a verdade só para atrair pessoas, só para conquistar coisas. Eu estou fora. Me ajuda, porque só pelo teu Espírito é possível que nós, Senhor, possamos abrir mão de qualquer coisa para sermos fiéis a Ti, à palavra. E não apenas entrar numa igreja com medo, porque o fato de estar dentro de uma igreja, nós temos que entender o que é estar numa igreja. Obviamente, o Senhor vai nos revelar isso mais daqui para frente. Eu abençoo a sua casa, a sua família, com bênçãos espirituais, com os anjos de Deus guardando você, o seu filho, a sua filha. Gente, no meu coração, eu abençoo o Fábio, no lugar em que ele está entrando, porque a nossa carne, ela é muito fraca. Mas o Espírito de Deus vai fortalecer este homem durante esses 3 meses de uma maneira muito maior e muito mais poderosa. Não é uma brincadeira. Você que está enfrentando lutas na sua carne, no seu casamento, ou nos prazeres carnais, não é brincadeira, não é fácil. Mas Jesus disse que os adúlteros, os mentirosos, eles não vão herdar o reino. Eles não vão perder a salvação. Deus está te dando forças nesta noite, primeiro para você se convencer desta palavra. Eu vou dizer uma coisa, você vai ter uma nova qualidade de vida espiritual autêntica. Terrível coisa é ver o fogo vingador de Deus, mas coisa maravilhosa é aceitar e acatar a palavra de Deus com fé. Você não vai retroceder, porque Deus trouxe você aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí pela internet, Deus vai mover você e te colocar num lugar novo. Ele vai te revelar o que é você viver, reinar em vida junto com os irmãos, abençoando os irmãos, abençoando aqueles que te perseguem, o pastor que está lá fazendo isso, aquilo. Você vai abençoar, porque você vai entrar direto no reino. Bem-aventurado, feliz, é que se alguém perseguir você e mentindo, disser todo mal contra você, o reino é seu. Essa é a maneira de entrar no reino, expressar a vida de Deus e autoridade. Pastor, eu estou fora da igreja. Calma. Se você está começando a viver
em amor com os irmãos, suportando isso, você já está vivendo a vida da igreja. Não é um local físico. O Senhor há de falar muito mais a respeito disso. Abençoa o teu trabalho essa semana. Isso não estou falando que se você vai ter muito ou pouco dinheiro, não, não é isso. É mais do que isso. Você vai ter alegria, a paz verdadeira por causa desta palavra. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar problemas, porque a alegria e a paz de Deus é exatamente no meio de um problema. Eu não estou dizendo que você vai ter ausência do problema, mas você vai ter uma alegria, uma paz que já é a alegria e a paz dos poderes do reino vindouro que já vai se manifestar na sua vida. Os poderes do reino vindouro. Você vai experimentar este ano, e Deus vai falar essa palavra clara. O poder, guarde só isso, eu vou parar aqui. Você vai experimentar o poder sobrenatural de Deus como nunca você experimentou antes na sua vida. Esta é uma palavra profética. É dado pelo Espírito de Deus àqueles que estão entendendo a admoestação de Deus. Diz o Espírito de Deus, você vai experimentar o poder sobrenatural de Deus na tua vida, na tua alma e no teu corpo. Amém. Obrigado, Espírito Santo. Leva-nos em paz, dá-nos a verdadeira comunhão agora no Espírito, na alma. Que a graça do Senhor esteja agora com cada um dos nossos familiares, aqui, lá nos Estados Unidos, com o pastor Miguel. Eu abençoo o ministério deste filho amado do meu coração, aquele homem de Deus que passa por tribulação, glória a Deus, que passa por lutas, mas que está se tornando num vencedor e ele já está se preparando para o reino de Deus. E com certeza, é como eu digo, eu quero estimular em amor uns aos outros. Amém. Eu creio em problemas, mas eu creio na solução sobrenatural de Deus. Amém. Eu abençoo as igrejas de cada um que os irmãos frequentam aqui. Eu abençoo. A sua igreja, por causa da sua vida, será abençoada. O seu pastor, o irmão que você congrega, o irmão que te persegue, que não gosta de você, você vai abençoar a vida dele. Isso é estimular uns aos outros em amor. Que a graça, que a glória, que a presença vida de Deus seja expressa diante do teu espírito, diante do teu corpo, diante da tua alma, diante do teu coração, que você já sabe o que é. Que o Senhor esteja aqui. Eu abençoo os meus filhos, os meus netos, que estão lá. Que a mesma graça, que o mesmo Deus caia sobre eles. Porque essa é a minha primeira igreja, a minha casa, a minha família. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. E quem crê na palavra de Deus, diz amém. 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 Boa noite. Na próxima semana nós vamos continuar da onde eu parei e com certeza Deus será glorificado. Podemos começar às 6h30, hoje começamos às 6h50, não foi?